através dos louvores. Mas o que tem o poder de transformar, de curar, de libertar, de fazer um milagre na minha e na sua vida é a palavra. Essa palavra que tem feito milagres e maravilhas nas nossas vidas. Por mais que o inimigo tenha se levantado contra as nossas vidas, o Senhor, Ele tem nos dado estratégia, o Senhor, Ele tem nos direcionado. E o Senhor, nesta noite, Ele quer que eu e você abrimos o nosso coração na presença dEle. E fala para Ele o que tem angustiado e fala para o Senhor o que você quer que o Senhor faça. Às vezes nós queremos que o Senhor faça da nossa forma, mas o Senhor, Ele anda na nossa contramão. E para isso Ele quer que eu e você, nós depositamos a nossa confiança nele. Apresentamos os nossos problemas diante dEle. É Ele que tem o poder de mudar. É Ele que tem o poder de dar a última palavra na minha e na sua vida. Às vezes nós queremos da nossa forma e o Senhor tem a forma de agir. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes nos deixa decepcionado, mas o Senhor, Ele tem a forma de trabalhar na minha e na sua vida. Nada acontece na nossa vida por acaso, quando nós servimos o Senhor, porque o Senhor que está no controle, Ele é o controle da minha e da sua vida. Por mais que tenha vindo tempestade, por mais que o gigante tenha se levantado, o Senhor quer de mim e de você que nós depositamos a nossa confiança nele. E que nós temos fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Ainda que a tempestade tenha vindo contra o nosso barco, você vai determinar e você vai crer no seu coração: Senhor, eu creio e tomo posse, porque o Senhor conhece o desejo do meu e do seu coração. E só pede a graça do Senhor na sua vida. Às vezes nós não temos força para levantar. Às vezes não dá vontade nem de sair de casa, mas o Senhor, quando nós colocamos o Senhor à frente: Senhor, eis-me aqui, vai à minha frente. É Ele que vai à minha e à sua frente. É Ele que age ao meu, ao seu favor. É Ele que vai adiante derrubando o gigante. É Ele que vem no seu barco e tira toda essa angústia, tira todas essas águas que têm vindo contra o seu barco nessa tempestade e limpa o seu e o meu coração, porque Ele é Deus. É Ele que tem o poder de agir. É Ele que está agindo na minha e na sua vida nesta noite. Ele só quer que eu e você, nós creamos nele, nós tomamos posse da promessa que o Senhor entregou na minha e na sua vida. Acalma o teu coração nesta noite e apresenta a sua vida diante do altar de Deus nesta noite. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo nesta noite. Senhor, visita o meu íntimo. Senhor, tira tudo, Senhor, que não provém do Senhor, porque eu quero ser um vaso de honra, vaso cheio da tua presença, porque o Senhor é Deus. A cada dia que nós estamos aqui, como foi pregado no domingo passado, nós somos os vasos, o Senhor é o oleiro. É o Senhor que a cada dia tem permitido circunstância na minha e na sua vida para trabalhar, para tirar do vaso que não é dele. Às vezes a gente acha que estamos sendo humilhados, mas é na humilhação que o Senhor nos faz vasos valorosos na presença dele. Ele tem a forma de agir, Ele tem a forma de trabalhar. Às vezes nós passamos luta, olhamos só o lado ruim, mas o Senhor quer que eu e você aprendamos que nessa tempestade, que nessa prova, o Senhor, Ele está trabalhando ao meu e ao seu favor. Que é na luta, que é na prova, que é no deserto que o Senhor opera milagres na minha e na sua vida. Porque se não for no deserto, a nossa vida fica acomodada espiritualmente. Se não for na luta, nós ficamos acomodados espiritualmente. E o Senhor quer de mim e de você que nós nos levantamos nesta noite como verdadeiros soldados na presença dEle, que nós tomamos a atitude de recebermos a nossa identidade de Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo.
E para isso basta que eu e você apresentamos a nossa vida diante do altar dele e fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça o teu querer na minha vida, na minha família. Faça, porque eu quero ser diferente. A partir de hoje eu quero ser diferente. Eu quero ter o brilho do Senhor. Eu quero que o Senhor me encha nessa noite com azeite novo, porque Ele é Deus. E agindo o Senhor na minha e na sua vida, quem impedirá? Soberano Deus, eterno Pai. Papai querido, eis aqui, ó Pai, os teus vasos. Nós nos prostramos diante de Ti nesta noite, para recebermos, ó Pai, a Tua palavra, para recebermos, ó Pai, o alimento do Senhor, que tem nos faltado, ó Pai. Papai querido, às vezes nós estamos sentindo fracos, às vezes nós não temos força, mas nesta noite, ó Pai, nós temos o privilégio de estarmos aqui na Tua casa para sermos alimentados. Que nesta noite, ó Pai, o alimento, Senhor, venha direto do Teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo a esperança, trazendo a força do Senhor, trazendo a sabedoria do Senhor sobre a Tua igreja nesta noite. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais nesta noite. Tira, Senhor, toda cegueira espiritual. Tira, Senhor, toda surdez espiritual nesta noite. Mas que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha achar guarida, ó Pai, em cada coração. Papai querido, nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha visitar a Tua igreja de forma diferente. Papai querido, que tem se levantado, que tentado prender a Tua igreja nesta noite, que o Senhor venha quebrar os grilhões, que o Senhor venha quebrar as portas de bronze, todas as amarras, ó Pai, que tem tentado parar o Teu povo, que nesta noite o Senhor venha lançar por terra, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja nesta noite. Papai querido, eis aqui o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Papai querido, que ele venha diminuir, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. Papai querido, eis-nos aqui. Faça o Teu querer na minha e na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém? Mateus 6, 25. A palavra de Deus fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observar as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vos vestiremos.
Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que é necessário de todas elas. Buscais, pois, o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Podeis assentar, irmãos. A maioria de nós, na nossa caminhada, às vezes nós deixamos de confiar naquilo que é a palavra de Deus. E às vezes nós queremos fazer da nossa maneira. E quando você volta para dentro da palavra, você vê Deus falando: buscai Deus em primeiro lugar, porque Ele sabe tudo que nós precisamos. A palavra fala que nem mesmo Salomão vestiu-se como veste os lírios do campo. Vamos falar um pouco desses grandes homens que buscaram Deus, que colocaram Ele em primeiro lugar nas suas vidas. Saber como eles se portaram nas dificuldades. Saber como que eles aprenderam a confiar nesse Deus maravilhoso, entregando toda a sua caminhada, toda a sua vida. E como que Deus cuidou de cada um deles. Cuidou tanto, mas cuidou tão bem e tão grandiosamente, que o nome deles ficaram gravados no livro da vida, e hoje milhares de igrejas estão pregando sobre esses grandes homens, porque confiaram de verdade em Deus. Aprenderam a colocar Deus no coração, e saber que quando você coloca Deus no coração, Ele muda a nossa vida. Mas é preciso de ter essa confiança, igual esses grandes homens tiveram. Tiveram os momentos de dificuldade, mas cada momento de dificuldade que eles tiveram, eles passaram gritando o nome de Deus e glorificando o nome do Senhor. Jesus Cristo não foi diferente. Apesar de ter sido filho de Deus e filho dos homens, passou as mesmas dificuldades que nós passamos. No momento mais difícil da sua vida, Ele disse: se o Senhor puder, afaste de mim esse cálice, mas que seja feito sempre a tua vontade, porque às vezes a nossa vontade é de parar, a nossa vontade é de desistir. E Jesus mostra para nós que Ele também teve medo, mas no medo Ele conseguiu coragem através da palavra, porque quando Ele orava, Deus fortalecia Ele. E assim como homem, como filho do homem, Ele fala: eu venci, vocês também podem, basta que vocês aprendam a confiar em Deus. Em Gênesis 12, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 12, primeiro livro, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Você teria essa fé de Abraão? Nós teríamos essa fé de Abraão? Se Deus chegasse no teu coração e falasse aqui agora, nesse momento: eu quero que vocês saiam para uma terra que vocês não conhecem, e eu não vou dizer aonde que é, vocês vão dar um passo a cada dia até chegar nessa terra, vão passar por momentos de dificuldades, mas vão aprender a valorizar aquilo que eu tenho para cada um de vocês. Vocês teriam coragem? Teriam coragem de passar as dificuldades que Abraão passou? Porque para vocês se tornarem grandes
Na palavra de Deus, vocês vão ter que abrir mão de coisas que vocês faziam antes e colocar Deus em primeiro lugar na vida. E foi isso que Abraão fez na sua vida. Ele abriu mão da sua zona de conforto, abriu mão dos seus parentes, abriu mão de tudo que ele vivia, e 70 anos ele já tinha para viver uma nova vida, uma nova caminhada, que ele não sabia nem como ia acontecer. Ele sabia que ia ter dificuldade, mas ele confiou de verdade na voz de Deus que estava no seu coração. E é isso que Deus quer, que cada um de nós nos aprontamos, estejamos prontos. Isso é ter fé no coração. Assim como a caminhada de Abraão não foi fácil, também a nossa também não é. E Jesus Cristo falou: haverá duas portas, uma porta larga que vocês viviam antes, e agora é uma porta estreita. Vai haver dificuldades, vai haver renúncia, vai haver muitas coisas, mas cada uma delas Deus estará com vocês. E vocês têm que aprender a confiar em Deus e colocar Ele em primeiro lugar, e saber que Ele abre o mar, Ele faz o vento parar, Ele faz a tempestade parar, Ele muda o curso de tudo, Ele consegue parar o planeta assim como parou para Josué. Ele parou o tempo para Josué vencer uma batalha. Imagino que não pode fazer por vocês. Esse é o Deus que nós servimos, e não precisa de ter medo do amanhã, porque Ele estará conosco amanhã e para toda eternidade. E esse é o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho. É para você ser levado até a eternidade, mas nessa caminhada você se torna forte sob a palavra de Deus. Abraão começa a enfrentar as suas dificuldades, e foi através das dificuldades que ele começou a conhecer quem era o Deus de verdade. Teve guerras, teve momentos em que ele viu toda uma cidade ser destruída, Sodoma e Gomorra, e ele ainda tentou intervir para aquele povo, mas o povo era pecador, e mesmo assim ainda conseguiu salvar o seu sobrinho Ló. Não parou, continuou caminhando, continuou acreditando, sabendo que Deus tinha o melhor para ele, mas que ele ia ter que passar. E a maior dificuldade da sua vida ainda foi quase no final da sua caminhada, quando Deus pede para ele fazer o sacrifício do filho da promessa. Imagine o que Abraão passou para chegar até lá. E às vezes nós, com pequenas dificuldades da nossa vida, a gente já para de olhar para Deus, a gente já para de olhar para as coisas que Deus já fez e faz e fará sempre, porque Ele é eterno para nós. Esse é o verdadeiro sentido de você caminhar e se tornar mais forte. Quanto menor você se sentir, lembre, quanto mais fraco você for, mais Deus te torna forte, porque esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Cada vez que Abraão caía, levantava mais forte, e as pessoas começavam a olhar e falar: esse Deus de Abraão é o Deus verdadeiro, e esse é o mesmo Deus que nós servimos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você quer que a sua vida seja mudada, continue buscando. Se você quer se sentir forte, se você quer continuar em pé, continue na palavra de Deus, porque Ele restaura, Ele transforma, Ele cura, e nada estará perdido para Deus. Quando o povo achou que aquele homem já estava morto 4 dias, não tinha mais condições, as suas irmãs falaram: se o Senhor tivesse chegado antes, tinha feito milagre, tinha havido milagre. Mas Jesus falou: eu sou o dono do tempo, eu sou o dono do milagre, e eu sou o dono da vida. É o mesmo Jesus que nós servimos. O tempo para Deus não importa. Não importa se você acha que está perdido, porque nada está perdido para Deus, que Ele é dono de toda a situação. Porque quando você começa a andar com Deus, Deus começa a andar com você, e aí é que vem as vitórias no meio das dificuldades. Quanto maior são as dificuldades, mais vitória nós temos na mão do Senhor. E é assim que as pessoas olham e veem a diferença do crente. Esse é um crente verdadeiro, porque Deus está levantando. Somos nós, é Abraão e todos esses grandes homens que andaram com Deus. Sabe por que Abraão se tornou vencedor? Porque Abraão colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixou para trás toda a família, deixou para trás toda a história que ele tinha, porque agora começa uma história nova. E assim somos nós, crentes firmados na palavra de Deus. Por isso Abraão se tornou o pai da fé. 1 Reis 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 17. 1 Reis 17.
versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias, mais um grande homem de Deus, que colocou Deus e a sua justiça em primeiro lugar no seu coração, não teve medo de enfrentar o rei mais poderoso da época, nem a rainha Jezebel. Enfrentou, viu que estavam fazendo coisas erradas, foi lá, não sozinho, mas com Deus, entregou a palavra para Acabe, e falou para ele que não ia chover naquele lugar, porque eles estavam adorando um deus Baal, para que tivesse fartura. E o Senhor falou: como que vocês, que fazem parte das 10 tribos do norte, podem estar adorando outros deuses? Vocês fazem parte do meu povo, que eu tirei do Egito, que eu guardei e coloquei no deserto, que eu alimentei com maná que cai do céu, que eu fiz passar 40 anos no deserto alimentando e fortalecendo cada um de vocês. Naquele momento Elias entrega a palavra e vai embora. E assim como a maioria das pessoas que no começo você começa a pregar o evangelho e não acredita em você, mas você lembra que Deus acredita em você. Lembra que Deus está com cada um de nós aqui nesse momento, e se alegra por nós estarmos aqui. Quanto maior for a sua dificuldade, e você vir para ouvir a palavra, mais Ele se alegra, porque você está rompendo barreiras, você está rompendo todas as dificuldades que Deus está colocando, e Deus está te tornando mais forte. 6 meses se passa, a chuva não cai, e eles começam a preocupar que aquela palavra tinha sido verdadeira, e Deus estava nela, porque quando a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus se cumpre, e ela se cumpre no meio do crente, porque também nós colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, é mostrar para você que você pode confiar em Deus. E no meio de todas as dificuldades e de todas as perseguições que você tiver, você olha para Deus, não olha para as perseguições, porque é Deus quem vai tirar você delas, porque Deus luta por cada um de nós. Deus coloca Elias no lugar alto, bebendo da água, sendo alimentado por corvos, mas logo logo o riacho se seca, e ele tem que ir para a casa de uma viúva, que não tinha nada para comer na sua casa. E olha que coisa maravilhosa, Deus tira de um lugar que já estava na dificuldade, e coloca ele na mais maior dificuldade ainda. Como se você se portaria nessa situação? Você passando por dificuldades, e Deus vai te colocar numa dificuldade maior, porque Ele quer que você se torne mais forte, Ele quer que vocês se tornem mais crente na palavra do Senhor, porque quanto maior a dificuldade, maior é a vitória, e é isso que Deus quer, tornar cada um de vocês vitorioso na palavra dEle. A partir desse momento, Elias, na dificuldade que já estava, vai para a casa de uma viúva, mas é lá que o milagre acontece, porque ele confiou na palavra de Deus, porque ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de preocupar com roupa, para de preocupar com a vestimenta, comece a preocupar apenas com Deus na sua vida, e Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que precisa cada um de nós aqui nesse lugar.
E a botija começou a encher de azeite, simbolizando o Espírito Santo. E começou a farinha multiplicar dentro da casa dessa viúva. Sabe por quê? Porque Elias colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E ela colocou Elias dentro da sua casa, e o milagre aconteceu por causa da fé desse grande homem, que não duvidou hora nenhuma. Quanto maior foram as dificuldades, mais Elias continuava avançando, e ficou 3 anos e meio sem chover naquela cidade. E depois de 3 anos e meio, Acabe e Jezebel procurando Elias em todos os lugares, em todos os países naquele momento. Era para continuar fugindo, mas Deus fala para ele: agora você pode voltar. Volte até aonde aqueles que estão procurando você, que eu vou mostrar a vitória de você na vida, na sua vida para eles. Elias volta, vence 480 profetas de Baal. E depois de tudo isso, aquela palavra que tinha dado no começo que não ia chover, já estava pronta para ser dada de novo, e dizer: a chuva agora vai cair, chuva de bênçãos vai cair nesse lugar. Acredite você que o momento de dificuldade que nós estamos passando é para crescimento, e quanto mais nós continuamos avançando em meio a essas dificuldades, mais se torna crente, confiando de verdade em Deus. E você vai olhar para trás e vai ver que você nunca teve fé na sua vida, vai começar a ter fé de agora em diante, porque Deus está trabalhando dentro do coração de cada um de nós aqui, assim como foi na vida de Elias, que um tempo teve que fugir, mas agora ele estava voltando como vitorioso. E nós somos vitoriosos no tempo de Deus, na presença de Deus. E Elias fala para Acabe: vai para sua casa agora, porque a chuva está chegando. E aí ele pergunta para o seu servo: o que você está vendo lá no horizonte? Ele fala: estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A mão de Deus naquele momento. E a chuva começa a cair naquele lugar, porque a palavra de Deus foi liberada naquele lugar. Essa mesma palavra que está sendo liberada para cada um de nós aqui, para nós continuarmos confiando de verdade no meio das dificuldades. Você é crente, e o crente passa por dificuldades gritando glória a Deus, confiando em Deus, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Em João 1, a palavra de Deus fala assim, João capítulo 1, 19. João 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batiza se não és Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista abriu mão de uma boa vida, abriu mão de um mundo, para ficar num deserto, para que nós recebêssemos a oportunidade da palavra de Deus chegar a cada um de nós, porque ele estava preparando o terreno para o Senhor Jesus. E como Deus sempre vem na contramão, é isso que você tem que colocar na sua cabeça, na nossa cabeça. Deus sempre vai na contramão do homem. Então quando você achar que está passando por dificuldade, você olha para Deus e fala: não é dificuldade não, meu filho, você está passando por prova e vai ser vencedor, e somos vencedores na palavra do Senhor. João Batista no meio do deserto, pregando para arrependimento,
comendo gafanhoto, vestindo roupas de couro, comendo mel silvestre, na maior de todas as dificuldades, mas estava fazendo a obra do Senhor. Ele se desprendeu de tudo que era mundo, desprendeu de tudo que era família, para ficar na presença de Deus, porque ele sabia que Deus sabe todas as coisas. Quando vocês colocam Deus em primeiro lugar nas vidas de vocês, as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? E serão acrescentadas, e tem sido acrescentada, mas é preciso de ter fé. Por que não está sendo acrescentado na minha vida? Porque existe uma barreira que vai ser quebrada, e Deus está colocando para que essa barreira seja quebrada, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que se tornem vencedores, no nome da palavra do Senhor. Porque no mesmo começo de tudo que João Batista estava pregando, as pessoas falaram: é um doido que está lá pregando, não vamos dar importância para ele, não tem nem roupa para vestir. Assim foram os fariseus, e você vê que depois de uns anos, quando a coisa muda, porque Deus trabalha desse jeito, os próprios fariseus que falavam: é um louco, estavam indo lá perguntar: você é Jesus Cristo? Você é Elias? Quem é você? Um profeta? Por quê? Porque a obra de Deus, ela sempre vai crescer. Se você anda com Deus, você vai ser vencedor, você vai crescer. Vai ter momentos que, assim como as pessoas que falavam de João Batista, que era louco, que falavam que João Batista não tinha nem roupa para vestir naquele momento, que desdenhava de João Batista, depois dos anos vão lá para falar: quem é você, profeta? Você é Elias? Porque ele continuou fazendo a vontade do Senhor, e depois de anos você fazendo a vontade de Deus, as coisas mudam na nossa vida, porque ele transforma, ele tira você caído e levanta de novo e fala: continua firme, meu filho, continua firme, minha filha, continua firme, porque essa palavra tem poder, e se você acreditar em mim e colocar eu em primeiro lugar na sua vida, eu mudo tudo, eu abro o mar, eu faço o tempo parar, eu curo feridas, eu curo pessoas. É assim que Deus age nas nossas vidas. E João Batista continuou agora pregando, e a palavra de Deus fala que milhares e milhares de pessoas desciam o Rio Jordão para serem batizadas. Sabe por quê? Porque ele não desistiu, continuou acreditando na palavra de Deus, até que em um momento, aquele acreditar na palavra de Deus, começou a árvore dar frutos. Você sabe quem que apareceu? Quando as coisas começaram a aparecer, a palavra de Deus começaram a se tornar poderosa, aparece o próprio Deus na frente de João Batista. E é assim, o verdadeiro sentido da palavra de Deus é você colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas, até chegar o momento que Ele vai aparecer na sua frente. Ele vai aparecer na frente de cada um de vocês e falar: você é vencedor, porque continuou buscando a minha palavra até o fim, olhando sempre para mim e não para o mundo, olhando para mim, não para as dificuldades, olhando para mim, porque eu luto por cada um de vocês. Isso é ter fé, isso é acreditar de verdade. Jesus Cristo falou que João Batista foi o maior homem entre os homens. Agora eu se pergunto para você: como? O cara não andava com roupa boa, o cara comia mel, o cara comia gafanhoto, e foi o maior homem entre os homens, aos olhos de Deus, meu filho. Porque Deus não olha para você como olha os homens. Deus olha dentro do coração e sabe que dentro desse coração tem fé. Ele olha dentro do coração e fala: dentro desse coração você pode continuar avançando. Eu coloco dificuldade, mas a dificuldade que eu coloco, eu sei que você tem capacidade de carregar ela. Eu sei do tamanho da cruz que eu coloco para cada um de vocês carregar, porque eu sei o peso que vocês aguentam. E cada vez que eu coloco um peso a mais, é que vocês estão se tornando mais fortes e mais vencedores na minha palavra. Esse é o verdadeiro sentido de se entregar aos caminhos do Senhor. Já estamos terminando. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo mais nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus aperfeiçoado é na fraqueza. É quando nós estamos abatidos e fracos é que o poder de Deus se torna grande dentro de você. É porque aí é nesse momento que você realmente abre o coração para Deus, para que Deus coloque o Espírito de Deus e derrame o óleo, derrame o azeite dentro de vocês, nos se tornando cada vez mais espirituais, cada um de nós, e nós aprendemos a valorizar as coisas de Deus. Aos olhos de Deus, João Batista, aos olhos de Jesus, João Batista foi o maior de todos os homens. Um cara que não tinha nem roupa, que não tinha uma boa comida, um bom alimento, mas ele tinha algo muito maior do que tudo isso, que era a obra de Deus entregue nas suas mãos para que ele a fizesse. Nós somos diferentes de João Batista, sabe por quê? Porque também fazemos essa obra do Senhor, e fazemos com louvor e alegria e glória, porque assim como João Batista, aqui em Paulo, que também teve um encontro na estrada de Damasco, começa a ouvir a palavra, começa a sentir a presença de Deus na sua vida, até que aquela presença de Deus aparece na estrada de Damasco, uma voz, que essa palavra de Deus dentro do teu coração, muda a história desse grande homem, e se torna um dos maiores pregadores. Sabe por quê? Porque colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, abandonou tudo que ele fazia antes, as perseguições, abandonou tudo que ele pensava, para agora começar uma nova vivência com Deus, e saber que esse Deus é maravilhoso, e confiar de verdade, porque ele transforma. Muitas pessoas nesse momento, com grandes riquezas, estão com depressões, pensando em se matar, e você vê pessoas que não têm praticamente nada nesse momento, estão alegres, uma alegria verdadeira dentro do coração, porque colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, porque Deus sabe que nós sem Ele, nós somos pecadores, que nós sem Ele, nós somos falhos, mas nós com Ele, nós somos vencedores, somos povo de coragem, porque essa coragem não vem de nós, vem de Deus. Somos povos que cometemos erros, porque grandes homens, se você olhar a palavra de Deus, todos eles cometeram erros também, mas Deus os pegou pela mão e levantou e tornou eles mais fortes, assim como Pedro quando nega, e continuará nos transformando poderosamente, porque a única coisa que Ele quer que nós façamos é colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque a partir do momento que você coloca Ele em primeiro lugar, mas de verdade na sua e na nossa vida, que nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, significa que nós começamos a ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus falou que se essa fé sua for do tamanho de um grão de mostarda, e você falar para o monte sair de um lugar para outro, Deus faz a tua vontade e acontece um milagre. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez ouvindo essa palavra e sendo transformados, e colocando desta vez de verdade Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, para que nós possamos caminhar até a eternidade. E lembra que Deus
faz e fará sempre milagres e transformará as nossas vidas. E nada que você pense que está perdido, não está perdido, porque Deus é dono do tempo e é dono de todas as coisas. Basta que nós coloquemos Ele dentro do nosso coração, acreditando de verdade que Ele caminhará junto e Ele caminha junto, e continuar caminhando até o final. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e que nós possamos continuar de verdade acreditando e buscando incessantemente, olhando sempre para Deus, assim como fez Pedro quando estava andando sobre as águas. Olhou direto para os olhos do Senhor e conseguiu caminhar no milagre que Jesus Cristo tinha dado a ele. Amém? Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Vamos estar orando pela Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos, Amanda, Janaína, José Ribamar, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo e Josafá. Amém? Levando as suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé diante da Tua presença e apresentamos cada nome que foi citado diante de Ti. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente, onipresente. Papai querido, que o Senhor venha alcançar cada um nesta noite. Alcança com a Tua paz, alcança com a Tua cura. Alcança, ó Pai, com o Teu refrigério nesta noite. Alcança, ó Pai, com a Tua força nesta noite, é o que nós te pedimos. Papai querido, abençoa os irmãos, ó Pai, que estão aqui conosco nesta noite. Que o Senhor venha visitá-los com o refrigério do Senhor, com a paz do Senhor, com a cura do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, da mesma forma, o Senhor venha alcançar cada um que nos ouviu, e que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre a vida de cada um deles nesta noite. Supra as necessidades de cada um, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, ó Pai, os irmãos que não puderam vir. Que o Senhor venha alcançá-los da mesma forma. E que o Senhor venha continuar, ó Pai, derramando da bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. É o que nós te pedimos. E que o Senhor venha levar, ó Pai, os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.